Bom, pessoal, olha, uma vez eu conheci um cara que tinha uma capacidade de falar sem palavras, mas com muita palavra. Ele fazia uma palestra muda e ele me chamou a atenção. Eu comecei a procurar quem é esse cara. E o nome dele já era um nome também peculiar. É o Dado. Aí eu falei, poxa, eu preciso conhecer esse cara porque ele não fala nada. Como que é isso? Palestra muda. E desde então eu venho conversando com o meu amigo Dado, principalmente porque o que nos uniu não foi a minha curiosidade, foi justamente o assunto. A gente gosta de falar das gerações. E, de repente, ele falava de gerações e a gente começou a se entender e começamos a descobrir um caminho peculiar. Era muito similar. Muito próximo. Aliás, a gente estava vivendo isso, estamos numa geração igual. E a gente começou a falar disso e foi muito interessante conhecer e assistir a mudeza do meu amigo Dado, que ele tem sempre muita coisa para falar. Posso só fazer Uma correção? Todo mundo fala, ele tem uma palestra muda. Eu sempre digo que ela é a palestra muda. Sabe por que a palestra muda? Porque quando a gente coloca o artigo, o muda pode ser adjetivo ou verbo. Palestra muda, o muda é um adjetivo. Puxa vida. Agora, a palestra muda tem o duplo sentido, porque a palestra muda, apesar de eu não falar, eu vou atualizando ela e ela sempre... Então, isso muda. É uma coisa que eu ia te comentar. Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, isso aqui é uma coisa datada, chama atenção, é legal, porque pega o inusitado, é novo. E, de repente, falei, tá, mas depois assistir a segunda vez não vai funcionar. Mas ela sempre muda. Ela muda, o que é a brincadeira. E, assim, sempre está mudando. E eu vejo que você começou a conversar, principalmente com o pessoal que a gente pode falar, assim, na nossa licença poética, de ser a molecada, ou a juventude, ou a garotada, principalmente quando você começou a ir lá no Campus Party, fazer a sua palestra. Sim, esse movimento foi um isso. movimento, você começou a fazer esse movimento. Eu não fiz esse movimento dessa forma, mas eu achei muito interessante você ganhar esse tipo de penetração com os mais jovens, uma identidade com os mais jovens, eles vibram com você, principalmente porque a seleção da sua palestra muda, que muda, parece que vai acompanhando o movimento dos jovens, né? Bom, agora eu que tenho que te apresentar, né? Não sei, você pode me apresentar, mas assim, já posso dizer, não faça bullying com o Farma, tá? Olha só. Teve um momento ali, 2006, 2007, Sim. que eu era um misto de consultor e já querendo ser só palestrante, tá? Eu estava numa transição de carreira. E eu dava workshops em empresas, porque os millennials eram os jovens das empresas, né? Sim. Que agora a geração Z é, né? E eu dava o seguinte workshop em muitas empresas. De manhã eu explicava os jovens para os mais velhos e de tarde eu explicava os mais velhos para os mais jovens. Não necessariamente funcionário para gerente, líder para liderado. Não, era por faixa etária. E isso era muito legal. E eu disse assim, eu preciso escrever um livro sobre a geração Y. E aí, eu não sei se foi no aeroporto, foi numa livraria, eu esbarro no seu primeiro livro, qual era? O primeiro livro que é o Geração Y. Tinha um Y assim grande. Tinha um Y grande. Aí eu digo assim, preciso conhecer esse cara. E aí, o Sidney foi a primeira pessoa que, no Brasil, botou no papel, assim, não digo regras, mas assim, declarações contundentes a respeito da geração. E eu li o livro e digo assim, putz, eu acho que eu podia ter escrito esse livro. E aí a gente se encontrou. E de lá pra cá, acho que a gente se dá quase 20 anos já. Sei lá, uns 18, 17. Eu tenho uns 18 a gente, de tempos em tempos, a gente se troca informações porque, assim, vai batendo igual. E a única coisa que a gente fez de uns tempos pra cá é que foi um para um lado e o outro para o outro, mas os conteúdos continuam semelhantes. Agora, fala para que lado você foi, que depois eu falo para que lado eu fui. Foi interessante, porque quando começou esse movimento de jovens, eu comecei a minha carreira de consultor, depois de ter sido executivo, Sim, eu comecei a carreira de consultor trabalhando formação de liderança. Você pega a sua experiência e forma. E eu me foquei
no jovem. Eu falei, como que formam jovens líderes? Jovens, assim, eu vou ajudá-los a se tornarem líderes. O jovem E eram os líder. millennials, né? A geração Tava Y. chegando essa geração internet, pós-internet, pós-videogame, estavam chegando. Eu me identificava muito. Falei, não, eu vou ajudar esse jovem a se transformar em líder. Até um pouco de uso da própria vida, porque eu fui um jovem líder. Eu tive a minha trajetória muito precoce. Eu também tive a mesma coisa. E eu gostaria de ter tido um mentor assim quando eu fui jovem. Então, você percebe que a gente vai ligando os pontos. Na época eu não chamava de mentor, não. Eu chamava aqueles caras irritantes que me jogavam na fogueira. E puxava a orelha e dava... Nossa, eu, assim, não era fácil. Mas eu fui um jovem líder e eu falei, bom, eu vou me focar em formar as jovens em liderança. À medida que eu fui procurando essa jovem liderança, eu falei, cara, eles são muito esquisitos. Eles estão pensando de maneira diferente. Parte dessa maneira é o que eu pensava quando eu também estava na minha juventude, na minha primeira liderança. Mas tinha algumas coisas estranhas lá. E assim, é óbvio, eu tinha meus filhos também, eu olhava e falei, tem algo diferente. E esse algo não encaixa a matriz de gestão. Então eu comecei a escrever, tentei fazer esse movimento, fiz um movimento parecido com o seu, de fazer liderança veteranos, e eu gosto muito da palavra veterano e da palavra novato. Eu gosto de veterano e novato e não tem depreciativo para lado nenhum. Não. É estágio de vida. Exato. Uma pessoa que é veterana é uma pessoa que está iniciante, ou novata. Eu gosto da palavra veterano e novato porque ela transcende a ideia da idade. Veterano, por exemplo, quem é veterano no TikTok hoje? Quem tem 4, 5 anos de TikTok é veterano. Independente da idade. Então, ser veterano é estar exposto. Então, eu gosto muito dessa ideia e eu comecei a perceber isso nos líderes mais veteranos e os líderes mais jovens. E havia uma diferença muito grande de forma, de gestão, de não aceitação, de atitudes, coisas que você comenta bastante. E eu comecei a perceber isso, falei, não, eu tenho que escrever sobre isso. E aí eu fui pesquisar, não existia nada sobre geração. Existia um livro lá na década de 80 chamado Generations, né? Sim, me lembro. Que mencionou o Baby Boomer e a X e falou assim, legal por aí. E já estava aquele movimento de Generation Y. Estava surgindo no mundo, mas é coisa mais de jornalista, né? Falei, pô, eu vou pegar isso Generation aqui no Brasil. Y é a geração Y, né? Isso, é. E eu comecei a falar, vou escrever sobre isso, não tem ninguém escrevendo sobre isso. Comecei a escrever. E comecei a escrever, foi interessante, porque depois que o livro saiu, demorou para sair o livro, tá? Primeiro que ninguém queria publicar esse negócio. O que vai se interessar por isso? Isso não é nada, isso não é sério. Você está brincando, isso não é sério. À medida que eu consegui publicar o livro, demorei quase 2 anos para achar uma editora que apostasse, tudo. Consegui colocar o livro. Na hora que o livro saiu, 2 coisas aconteceram. A primeira que foi aquele barulho. Eu me lembro. Todo mundo queria... é isso mesmo. Ótimo. Então, houve um primeiro barulho. Isso foi legal, porque despontou, meu nome apareceu com a história do livro. A gente comecei a conhecer gente bacana, entre você e outros caras bacanas. Comecei a conhecer muita gente bacana. E aí veio uma demanda para mim. Como é que lidera essa geração? E assim, começou a vir como demanda, não falar da geração, porque é muito divertido falar de geração, né? Como é que aplica isso, esses conhecimentos, como é que eu aplico para liderar esse pessoal? E como é que lidera? O que eu percebi é que assim, não tem nenhum modelo de gestão previsto para isso. Não tinha nenhum modelo. E não tinha tempo de literatura já abalizada sobre o assunto? Não, assim, o meu livro foi um dos primeiros e assim, é muita coisa especulativa. Você pegava resultado, não tinha pesquisa ainda muito feita sobre esse comportamento. E mesmo na publicidade, a publicidade que estava na frente com a pesquisa era mais vanguardeira de consumidor. pesquisa de comportamento, que sou oriundo a gente sempre trazia coisas até para a sala de reunião de clientes. E baseado em que livro? Não tem livro. Tinha pesquisa... É pesquisa de campo. Pesquisa de campo do meio publicitário com viés comercial. A gente pegava o que tinha disponível. A gente fez isso, você fez isso também. E eu comecei a olhar e falei assim, gente, como é que lidera? E aí foi uma coisa interessante, porque eu não tinha modelo de liderança para a geração Y. Eu tinha modelo de liderança da escola clássica, e eu tinha a minha vida, e eu comecei a fazer uma coisa interessante. Aí isso direcionou para que lado que eu fui.
eu comecei a olhar quem me liderou. Então, eu fui procurar os meus Que antigos interessante. líderes quando eles me jogaram. Você foi executivo cedo, eu fui executivo num banco. E assim, só aquele executivo precoce no banco. Então, eu assumi a minha primeira diretoria com 28 anos no banco. E eu fui conversar com os meus colegas, todos muito veteranos. Falei assim, como é que era me liderar? E eles falaram coisas interessantes sobre mim. Você era ansioso, você era questionador, você era rebelde. Rebelde. Eu falei, cara, mas isso tudo a gente está falando do Y agora, que a gente agora está falando do Z. Eu falei, então isso é natural, tá? E como é que lidera? Aí eu fui estudar e aí me jogou. Eu falei assim, eu preciso de uma base mais profunda. Sabe o que eu fui fazer? Filosofia. Sim, que legal. Aí eu já tinha minhas faculdades, mas eu falei, não, eu vou entrar em filosofia porque tem que ter alguma explicação, e não é na psicologia. Fui olhar filosofia, aí eu descobri um tal de Sócrates e de Aristóteles e comecei a ver que o modelo deles de aprendizado ou de ensino era um modelo baseado em mentoria. Eu falei, tem algo interessante aí, deixa eu pesquisar. Que legal. E eu percebi que era troca, era um modelo de referenciação, não era um modelo professoral apenas. Porque o professor, ele transfere a informação. Se ele faz isso muito bem, usa uma boa didática, ele consegue fazer com que essa informação se instale. O mentor, ele não vai fazer a transferência da informação. Ele é aquele cara que dá aquele empurrão. Ele joga, eu falei, cara, mais ou menos isso. Joga, mas fica dando Não, vem ele mais joga. pra cá, vem mais pra lá. Eu tenho historinha né? pra isso. Hoje eu tenho um monte de historinha, mas assim, ele não é irresponsável, mas ele é uma boa referência. E eu comecei a olhar, eu falei, caramba, E você foi pra esse lado, né? os meus líderes estavam falando que eles me lideraram dessa maneira, por referência. Eu fui ver Sócrates, era por referência. Aristóteles, os filósofos, os mais antigos, falei, gente, tem algo aí. Deixa eu pesquisar mentoria. E não achei nada de mentoria estruturado. Tinha muito de coach na época. Eu falei, não, é algo por aí. E eu comecei a estudar esse modelo, comecei a perceber que no nosso processo de aprendizado, a referenciação é o último estágio. Você tem a exposição, que é o professor. Você tem a prática, que é o uso disso que você assimilou. E você tem a referência, que é quando você está sozinho. Falei, cara, é aqui. E aí eu comecei a levar isso para as empresas, dizendo, a questão desse jovem Tá aqui, é ó. por mentoria, não é por um modelo expositivo. O professor não funciona mais. Por quê? Porque o jovem de hoje, desde a década de 90, ele tem uma disponibilidade de informação inacreditável. Ele tem muita informação. Então, assim, aquele agente do professor não Sim, é mais... o vestal do conhecimento, que a gente olhava de baixo para cima porque ele detinha o conhecimento, Isso. com a internet isso mudou. Eu vou fazer um parênteses, eu gosto de dizer assim, eu gosto de dizer que o nosso século XX era vertical e o Adoro século isso. XXI horizontal. E quando eu faço esses gestos, eu digo assim, eu faço assim, ó, a gente comia pela mão dos mais velhos, porque era, dentro de casa, no ambiente estudantil escolar, no ambiente profissional, a gente só aprendia com gente mais experiente. E aí eu digo assim, quando vem a internet, e aí eu gosto de fazer assim, e traz infinitas novas fontes de informação, muda o eixo, porque a gente passa a ter uma informação distribuída, democratizada, e eu posso não precisar aprender mais com aquele pessoal. Eu posso ter novas fontes. E aí muda o eixo. Mas aí eu digo que esse eixo tem um viés diferente. Antes eu aprendia com alguém, ou alguém era, Sim. era É o o detentor, era o vestal do detentor. conhecimento. Ele detinha o Ele conhecimento. detinha. É, o E aí ele detentor. detinha um poder que era o poder da curadoria. Exatamente. Que ele escolhia o que ele ia passar, a forma, e você estava subordinado. Estava à mercê daquilo ali, do que ele ia decidir. Exato. E agora o que acontece com essa versão que eu Sim, adoro, sim. essa versão mais horizontal? O poder da curadoria veio para a pessoa. Isso traz uma responsabilidade, porque Sim, isso é autorresponsabilidade. a pessoa agora é dona do próprio aprendizado. Aí muda um pouco, porque no modelo anterior eu fico lá assistindo e alguém vem e me dá Sim, o conhecimento. é
É uma via só, né? Vem. E eu fico confortável, me dá o conhecimento. Às vezes eu interagia. Posso falar? Posso? Não tá. Tinha uma questão de autoridade. Hoje não tem mais esse modelo. Por quê? Você precisa aprender por conta própria. Não estou dizendo que todos têm que ser autodidata, mas você é responsável pelo seu aprendizado. E aí eu peguei o princípio da mentoria e comecei a perceber que o mentor, ele fala. E assim, os mentores falam, eu não estou para te ensinar nada. E eu costumo usar isso em matérias, em palestras. Mas não tem gente que se perde? Aí que Se assusta? não consegue assimilar o modelo. Mas, a rigor, ninguém ensina nada para ninguém. É a gente que aprende com as pessoas. Eu posso aprender muito com você, mas a motivação é interna, a vontade é interna, o desgaste, a renúncia, todo o processo de aprendizado veio sempre para a pessoa. Com esse modelo horizontal, além de tudo, eu tenho que ser o curador. Eu tenho que escolher o que eu quero apresentar. Eu vou te interromper e te dizer uma coisa. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu aprendi há muito tempo. Tá? E que meio que ilustra essa coisa que eu faço do vertical e do horizontal, em que a gente agora, nesse novo modelo, a gente tem que aprender, que é a seguinte frase, Guimarães Rosa: mestre não é quem sempre ensina, é quem de repente aprende. Eu gosto muito disso, porque assim, eu, estando à mercê de todos os temas, todos os assuntos, eu vou escolher e eu vou, de repente, aprender o que eu decidi. Então, assim, isso aumenta a responsabilidade. Eu costumo dizer que você é dono do que você aprende. E nos dias atuais, mais ainda. Ou seja, as pessoas, elas ainda estão naquele outro modelo, elas ainda têm um modelo quase que confortável de ser espectador. Uma das coisas que eu mais tenho defendido atualmente é o protagonismo. Então, eu costumo dizer, olha, as coisas não vão vir para você. Apesar da tecnologia tentar mostrar para a gente o oposto. Eu não preciso aprender mais nenhum endereço, porque o GPS me leva lá e eu não preciso aprender endereço. Endereço talvez não seja necessário você aprender realmente, número de telefone, porque... eu adorava saber de cor todos os números de telefone. Mas é uma coisa de memorização. Hoje a gente não precisa memorizar, mas você precisa ter critério, então, para o que você de fato aprende. E o que é o aprendizado? É uma jornada onde começa, sim, com a memorização, a prática para ganhar alguma competência, mas a autonomia, a hora que você fala, agora vai. Essa hora é interessante que o ser humano, nesse momento, ele faz o uso da referência. Eu não sei como foi a sua jornada, por exemplo, para aprender a dirigir automóvel, tá? Mas é bem provável que se você seguiu Eu aprendi com meus pais aos 14 anos, aos 15 eu já dirigi, eu era o motorista da família. Como que você aprendeu? Ele te deu algumas instruções, você foi vendo instruções, Ele foi o mentor, ele me jogou, como você faz assim, eu observava como é que ele trocava marchas, né? E aí ele... pedal, eu ficava observando, ele começou a me dar dicas, um dia ele me botou nos... vai, e eu fui. Você cantou o pneu do carro a primeira vez? Não. Eu, na primeira vez, eu cantei muito, eu não sabia... Eu fui bem direitinho. Eu não sabia a velocidade ali, eu cantei. Eu era muito ajuizado, então eu ganhei a chave do carro, eu era o motorista da família. Então, mas vamos pegar essa referência. O tradicional primeiro você colhe um monte de informação. Então, provavelmente, você pegou a informação. Até o modelo de tirar a carta tem esse princípio, né? Você colhe um monte de informação. Só um pouquinho. Para quem está vendo em vários locais do país, tá? Carta é a carteira de motorista. Tudo isso é CNH. Carteira de motorista. Carteira, carta, é a linguagem, tá certo. Não, é que eu faço esse papel. Tudo bem. É para decodificação, quer dizer, tecla SAP, né? Exatamente. Bom, uma coisa que é interessante é que, assim, no modelo de aprendizado, para a pessoa ter a habilitação para dirigir, ele tem a teoria, onde ele vai ver sinal de trânsito, aonde funcionam as ferramentas, o que é pedal para para outra coisa. Aliás, não estão ensinando mais nada, porque ninguém mais respeita nada. Mas tem a parte teórica, tem a parte prática, onde você aprende a fazer ladeira, fazer baliza. Não te ensinam a andar na marginal, não te ensinam a andar no trânsito.
a ver o motoqueiro no ponto Não cego te da ensinam. direita. Não te ensinam nada ensina. disso. Simplesmente te dão lá a licença. Esse modelo é um modelo que é teoria e prática. Mas ele é teoria e prática dentro de uma janelinha para te dar a licença. De fato, você começa a aprender a dirigir quando? Quando pega. E nessa hora, E eu vai. não sei se você se lembra das primeiras vezes que você dirigiu, mas parece que você começou a prestar atenção nos outros motoristas de um jeito que você não prestava atenção. Parece que a gente começa... Eu me lembro na minha adolescência que eu olhava lá um rapaz que tinha um carro, um Maverick, e ele virava o volante, fazia assim, e virava assim. E eu, sabendo o que era, só achava chique, porque ele ficava com a mão assim, virava assim, virava. Eu falei, pô, que fácil. Maior banca que ele montava. O dia que eu fui dirigir o carro, quem disse que eu conseguia virar? O dele tinha direção hidráulica, o meu carro é aquele Fusca que você trabalhava. Mas eu falava, cara, eu quero fazer aquilo. Não é fácil você aprender assim, a não ser no momento que você está no jogo e a consequência é toda tua. Então, esse modelo é um modelo que eu diria que hoje a gente está contaminando um pouco, porque a gente criou muitas facilidades. Hoje o mundo é muito mais simples e mais... Desculpa, não é mais simples, eu acho que eu vou mudar a palavra. Ele tem mais facilitadores, recursos de facilitação, para a complexidade que o mundo está adotando. Eu acho e que o aí mundo tá sim complexo. tem uma coisa que o mundo está ficando mais complexo. Algumas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, antes era mais fácil. Não era mais fácil, você tinha menos recurso e uma complexidade diferente. O mundo hoje tem... Temos mais recursos, só que ele é mais complexo. É mais complexo, é isso. É um paradoxo. A gente, muitas vezes, a gente vê nas gerações pessoas mais veteranas reclamando que o jovem fala, no seu tempo era mais fácil. Não, no meu tempo seria mais fácil com o recurso de hoje. Aí então, eu tenho certeza nessas que seria. horas eu digo, veja aquelas cenas do Pelé levando o pontapé, porque sempre dizem que o Pelé fez 1000 gols porque era mais fácil jogar naquela época. Não, vai ver o que ele levou de pontapé. É a mesma coisa. Mas eu quero pegar um gancho que você foi fazendo um movimento e aí fez o instituto, né? Eu fui trabalhar com os mais veteranos. E aí foi com o conhecimento da nova geração de então, que era a geração millennial, né? A geração Y, você começou dando dicas ou orientações para formar líderes, né? Que estavam na tenra idade, jovens, e agora você fez esse movimento aqui. Nesses últimos anos, eu tenho feito um movimento de preparar o mais veterano para aquilo que ele deveria estar fazendo. Dar espaço para o mais jovem. Quando eu digo dar espaço, não é uma coisa de condescendência. O mais jovem tem algumas vantagens que o mais veterano não tem. Ou porque está mais cansado, ou porque demora mais tempo para absorver uma nova tecnologia, uma nova realidade, para entender a complexidade. Ou tem uma vida familiar com descendentes, né? E o outro é um pequeno núcleo, é só ele. Né? Então, assim, eu tenho levado os mais veteranos a entenderem que o papel não é o grande executor que resolve todos os problemas o tempo todo. Existe um momento em que a gente tem que passar o bastão ou desafiar o mais jovem a entrar no jogo um pouco mais do que a gente está entrando. E aí eu vejo que tem uma competição. Quem é mais veterano, nós somos mais veteranos, a gente está experimentando uma coisa que os veteranos da nossa juventude não estavam experimentando, que é o aumento na expectativa de vida. Sim, porque tinha um tempo, estamos há 9 anos, 7 anos, falta quanto? 5, o quê? Para eu me aposentar. Nós não, o mundo está nos dizendo outra coisa hoje. Não, como assim se aposentar? O mais veterano da nossa época, quando ele batia os 50, 55, ele já estava saindo do jogo. Já estava saindo do jogo. 60, ele era presidente da fundação, presidente do conselho, ele não estava mais saindo. Não, a palavra é saindo do jogo, mas ele estava saindo do jogo e olhando para a gente, falando a frase fundamental da mentoria. Exatamente. Se vira. E ele falava, o problema é seu, não meu. E ele estava saindo do jogo. Então, nós, de alguma maneira, a gente entrou no jogo, precocemente ou não, porque os mais veteranos estavam, de fato, saindo do jogo. O que não é uma realidade mais. Porque hoje, o mais veterano,
ele ainda está no jogo e está mandando bem e ele está se adaptando para se manter no jogo, porque a expectativa de vida subiu muito nos últimos anos e continua subindo. E então a perspectiva é diferente. Então a atitude do veterano ela é um contrassenso, porque de alguma maneira o veterano entra numa rota de competição com os mais jovens. E é uma competição às vezes velada, às vezes explícita. E essa competição não ajuda o mais jovem, que é, eu diria, super nutrido de capacidade, de informação, de recurso, mas ele não joga. Ele não meteu a mão na massa. Ele não é como se ele não entra no jogo, por quê? Porque tem alguém jogando ali. Guardadas as referências mais antigas, lembra do Romário? Sim. A gente lembra do Romário jogando na Copa e ele depois, num tempo, ele só ficava lá. Por quê? Ele não ia rodar, correr o campo inteiro. Ele falou, não, tô de boa. Ele só ficava lá esperando fazer o gol. Mas botava pra dentro. Ele estava lá esperando fazer o gol. Até uma hora que o pessoal começou a sacar, falou, não, eu também vou fazer gol. E, óbvio, em uma hora teve que tirar o Romário. Mas é esse movimento que eu vejo que os veteranos de hoje, eles ainda querem, diria que lembra que a gente falava da geração Y? A gente brincou com a geração FY, Forever Young. A gente brincava com isso. Eu falei assim, gente, a gente não quer ser outra coisa que não ser jovem. Então você vai ver pessoas mais veteranas adotando o comportamento de jovem, com saudosismo em alguns momentos. A gente tem um comportamento mais jovem porque a gente se sente jovem. Só que agora a gente é um jovem especial. Posso só fazer um adendo? Eu acho que é uma questão... Eu gosto de explicar nas palestras, eu acho que é questão matemática. Eu vou falar rapidamente. Não, fala. Eu sou de 61. Quando eu completei 21 anos... Tá? Que é aquela maioridade total que pode ir para o exterior sem a autorização dos pais, era 1982. Sabe qual era a expectativa média de vida em 82? Era tipo 63 anos. Sim. Tá? Então, quando eu completei 21, em 1982, eu completei tecnicamente um terço da vida possível para a época. Tá? Eu gosto de fazer esse recorte, por quê? Porque daí é o seguinte, eu pergunto na plateia quem tem de 25 a 30 anos. Eu digo, olha, a medicina e os seus avanços, por enquanto, está projetando vocês a 110, né? Porque nós estamos projetados para viver 100, eles já estão 110. Digo, então, vocês não completaram 25% da existência, tá? Então, se pegar a regra de 3 de um terço da vida é adolescência, era jovem, a adolescência está beirando os 40. E aí eu faço uma provocação maior. Eu digo assim, levanta o braço quem tem filhos de 0 a 5 anos. Aí eles levantam, é o momento mais mágico, né? Eles estão adorando aqueles pimpolhos. Aí eles levantam o braço e eu digo, ó, a medicina está projetando para esses de 0 a 5 chegar a 150 anos. Então, assim, faz a regra de 3. Um terço, adolescência, o seu pimpolho de 2 anos, daqui 47 anos, quase meio século, aos 49 vai dizer... Acho que agora eu vou para o intercâmbio na Austrália. E você vai sustentar ele, por quê? Porque ele vai chegar a 150. Eu faço essas provocações, o pessoal adora, mas é regra de 3, Sidney. É uma regra. A gente teve que virar adulto aos 20 e poucos. Você sabe uma coisa que Porque a gente ia ter 60 e pouquinho de vida. Agora nós vamos morrer com 100, Sidney. Uma coisa que é interessante, eu gosto de brincar com isso, você acabou de falar, e as pessoas às vezes têm a tendência em desconsiderar. Fala, não é verdade. Ele está exagerando. Tá trabalhando em favor. Mas eu tenho um argumento até bacana, vou compartilhar com você, porque é um argumento inevitável. Em 87, a gente assinou uma nova Constituição. Em 88, nós assinamos a Constituição que tinha o Estatuto do Idoso e o Estatuto do Adolescente, que estabeleceu quem é adolescente até quando e estabeleceu quem é idoso a partir de quando. E eu não sei se as pessoas se atentam a isso, mas na década de 80, estabeleceu-se que idoso é idoso a partir dos 60. Por quê? A média era 65 muitos, anos, a média. Hoje em dia, a gente está falando com muita tranquilidade, e as pessoas fazem. Eu brinco muito com isso, que eu falo assim, tem 2 perguntas que a gente faz toda vez que alguém morre. Sempre. Toda vez que alguém morre, 2 perguntas vêm na cabeça. Qualquer pessoa. Morreu esses dias atrás o Abílio Diniz.
2 perguntas a gente faz. Quais são as perguntas? Qual a idade e do que morreu. O do que morreu é fácil a gente entender, porque do que morreu é meio preventivo. Você quer saber se você não está na mesma fila, você quer trocar. Eu já sei, eu estou com medo da coisa. Então, no caso dele foi difícil, porque ele era rico e era ultra fitness, né? Mas morre também. Então, ele morreu. Então, a gente quer saber disso. Mas o interessante é que a gente quer saber a idade, porque a gente faz aquele benchmark. Fulano morreu, eu fico pensando quanto tempo falta para mim e tal, e a gente gosta de fazer isso. Bom, regra geral, hoje em dia, a gente tem um número mágico que é 80. Então, hoje, qualquer pessoa pensa que eu vou bem até uns 80. Eu acho que não, Sidney. Eu acho que o nosso número mágico está mudando. O público teu é um público que nem acredita que vive, que ele não consegue enxergar tempo de fim. Não, eu estou falando nós mesmos. Uma pessoa, desculpa eu te interromper, mas uma pessoa de 72 anos na década de 80, tá? Pessoa de 72 anos. A gente ia no enterro e diziam, puxa, pessoa tão legal, né? Mas também já viveu o que tinha que viver. Por quê? Porque a pessoa de 72 na década de 80, ela tinha passado da média. Sim. Tá? Se a gente tem um amigo, um conhecido, um famoso que morre aos 72, a primeira coisa que a gente diz, meu Deus, tão moço. E eu acho que antes da pandemia valia esse 80. Eu acho que esse teu 80 aí já é 85, 87. Então, ele vai subindo. Tá? Então, mas sabe o que eu digo? O 80 era o nosso 80 de 40 anos de idade. Quando a gente tinha 40. O 80, ele tem a ver... O 80 tem a ver com... O 80 tem a ver com aquela idade de segurança. Não é que eu vou morrer com 80. É uma idade chamada de segurança. Me fala de novo, 80 tinha a ver com segurança, porque nós vamos editar aí que eu tocou o celular. Me fala de novo. Tá bom. Olha, uma coisa com os 80 anos é a idade da segurança. Quando eu falo 80, e na cabeça das pessoas 80 eu vou bem. Ou bem como? Saudável, autônomo, eu mesmo comando, eu decido. Eu não fico dependendo, eu não tô gagá nem nada. Até os 80, bom. Aliás, a gente tá do presidente... Até os 80, a vida está como ela está hoje. É essa idade de segurança. Idade de morrer, eu acho que passa. Eu acho que vai... Mas aí eu não sei se eu vou estar bem, se eu não vou estar doente, se eu não vou estar meio cansadão. Mas até os 80, eu acho que... Do jeito que eu tô, acho que até os 80, com segurança eu vou. Assim, quando eu falo 80, é nesse sentido. Se for esse... É produzindo, já é né? Mas então, é produzindo. É 80 gerando valor. Produzindo. Então, assim, mais ou menos assim, eu tô hoje com 60. Eu olho os 80 e falo, não, até os 80 não muda muito do que eu tô vendo hoje. É isso que ele fala de idade de segurança. Sim. Eu não imagino qualquer coisa diferente disso hoje. A gente projeta. Mesmo a gente projetando, a gente já tem uma dificuldade. Por quê? Há 30, 40 anos atrás, a idade de segurança das pessoas era 60. Essa sensação de segurança, eu falar, eu acho que eu vou bem até os 60. O que vier a mais é fruto do meu trabalho. Mas não se exercitava, não tinha esse culto à alimentação mais saudável. 80, terapia. eu diria. Hoje 80 é aquela idade que todo mundo acha que não, 80 chego fácil. Era os 60 dos anos 80. Era os 60 dos anos 80. Só que isso esconde um problema. Há 30 anos atrás, a gente falava 60 com essa idade de segurança. Passado 30 anos, a gente fala 80 hoje. Subiu 20. Daqui 30 anos, quando a gente estiver chegando dos 90... É menos. Entendeu? É menos. Daqui 10 anos, Sidney, a gente muda, a gente vai achar que velho é quem tá beirando 100. Isso. Hoje a gente Daqui fala, 10 quem anos. é velho hoje? Acima de 90, você ia falar, não, acima de 90 é velho. Você pode falar velho acima de 90. Acima de 100, não sei. Então, assim, independente dessa brincadeira, isso é uma corrida que está aumentando. Eu olho o jovem de hoje e eu falo, cara, calma, vai dar tempo. Não precisa correr, vai dar tempo. Não, você não tem mais esse modelo. Antigamente a gente tinha aquele negócio, eu tenho que acertar a faculdade que eu faço, eu tenho que fazer a minha carreira, a minha profissão, até os 30. Eu falei, calma. Primeiro, vai dar tempo. Segundo, entra no jogo. Por quê? Porque você só vai conseguir fazer as coisas entrando no jogo. Não dá para ficar de espectador. Não dá, a bancada tem que jogar, entra em campo. Entra no campo. Mas eu não sei, eu ainda não tô pronto. Cara, você nunca vai estar pronto.
Você nunca vai estar pronto. Eu acho que nenhum de nós está pronto aqui. A gente só aprendeu jogando. Então, uma das coisas que mais me chama a atenção na geração atual, e aí você conhece muito, porque você está mais perto deles do que eu. Eu tô mais com os veteranos dizendo para eles, gente, deixa eles jogarem. Ai, é incrível, porque o mais veterano, que ainda quer se sentir jovem, ele não deixa o jovem jogar. Ele entra numa linha de competição. Eu dou conta. E assim, deixa que eu faço. Quando está na liderança é um problema grande, porque é o líder que não deixa a equipe ganhar maturidade. Ele entra, ele quer jogar, ele quer falar, e ele quer mostrar que ele sabe. Eu falei, cara, então deixa. O filme mais legal que teve recentemente, não sei se você viu o Maverick. E? Eu adorei o Maverick. Por quê? Porque o Maverick teve uma hora que óbvio, ele não quis largar o bastão, ele quis ir para a missão. Ali por uma questão poética de Hollywood, porque o Tom Cruise é o produtor. Mas ele tinha que estar numa missão de enviar os jovens. Ele tem que ser a referência. Eu adoro a cena que ele vai lá e pega o avião e mostra que é possível. Eu falei, pronto, isso, termina ali. Ali o papel do veterano é ali. Mostrei que é possível. O papel do veterano é jogar uma mensagem. Eu, normalmente, quando eu estou com uma plateia mais jovem, eu faço uma provocação. Eu faço uma provocação dura, porque eu falo, olha, é o seguinte, os veteranos fizeram a internet, fizeram todo esse mundo, com os erros, o celular, tudo que você tem de facilidade, foi os veteranos de hoje que fizeram. Vocês têm só fazer uma coisa, supere eles. É esse o papel dos mais jovens, superar a geração anterior. Façam alguma coisa. Claro que eles têm muito mais capacidade. O jovem de hoje, eu falo que ele é super nutrido de capacidade. Ele só tá com medo. Ou medo não, desculpa. Ele usa alguns artifícios. Não me dão espaço. Não... Eu falei, gente, ninguém dá. Conquista ou derruba. Supera o veterano que você vai ver que você ganha espaço. Sabe aquela coisa de energia potencial e energia cinética? Né? EP e EC de física. O pessoal tá com muita energia potencial. E eu não sei, eu fico tentando avaliar, tem N razões por que pouca coisa é colocada em prática. Em parte é esse líder que não quer... É o veterano, é essa atitude do veterano. Que não quer ceder espaço. Tem também um excesso de mimo, zelo, elogio e aplauso que deixa o pessoal inseguro, né? Mas assim, como a gente estava falando, que você foi agora cuidar dos mais veteranos para aprender a lidar com eles. E eu, em algumas palestras que eu dou só para jovem, eu dou algumas dicas para saber como lidar com a gente. Porque assim, nós temos critérios, valores... formação e, entre aspas, exigências de século XX. Né? E eles entram na empresa mais horizontalizada, mas assim, eles se deparam com algumas coisas que, se não forem, sei lá, respeitadas ou seguidas, não vai funcionar. Então, assim, em casa ele não teve aquele controle rígido, na escola ele não teve aquela exigência, e no estágio ele fica frágil porque o chefe é muito bravo ou é muito exigente. Não, ele é mais ou menos a média, ele é normal. Só que a pessoa foi protegida de frustração, protegida de mazelas. Quer ver uma coisa que me irrita profundamente? Os parquinhos têm piso emborrachado. Então ele não vai ralar o joelho. Tá? E se ele não... E mesmo que ele rale o joelho... O mertiolato não dói mais. Então, assim, é uma sequência de coisas. E eu também provoco plateias. Quando eu falo para públicos mais maduros e falo de gerações, eu pergunto quem é que é avô e avó. Eles levantam a mão orgulhosamente. Eu digo, presta atenção. Na nossa infância e na deles, né? Pais educavam e avós deseducavam. Agora, os pais estão educando pouco. Não estão dando limite. Então, cabe aos avós dar alguma orientação, algum limite. Funde a cabeça dos velhos, porque eles querem só mimar os netos. Eu digo, mas cara, eles vão virar uns monstros, uns ditadores, porque eles já vêm de casa
exigindo tudo, que o mundo gira em torno deles. Se os avós ainda superdimensionarem isso, então eles saem com uma pulga atrás da orelha. Você não acha que isso é uma geração, forma uma geração mais frágil? Sim. Frágil, não estou dizendo incompetente. Não é incompetente, é frágil. É uma geração frágil que não suporta. Esse é um grande lance. E como é que a gente muda isso? Ó, eu me abaixei para pegar o celular, eu vou mostrar uma coisa que é impressionante, tá? 2022, aqui em São Paulo, eu vi uma exposição sobre desenhos de infância, tá? Sabe aquele desenho da família, que a criança, sei lá, com 4, 5, 6 anos, é uma bolinha, né? Um palitinho, aquele desenho básico. Tinha aqueles adesivos horrorosos que a gente botava no carro, eu não botei, mas aqueles, né? Que era família, ainda tinha um petzinho, assim, um cachorrinho. Sim, tinha uma casinha Já quadradinha. tem criança desenhando os pais assim, ó, o rosto e no rosto uma caixa preta. Sidney, isso é apavorante. apavorante pelo seguinte: tem uma geração de pais, pessoal, não estou falando de você, tá? Pode ser que você não seja assim, mas na média, os pais estão dando pouca atenção e não fazendo a coisa fundamental da formação da personalidade, do caráter da pessoa, que é o vínculo pelo olhar. Né? O bebê olha para a mãe, olha para o pai, olha para... Tá? Então, assim, no momento que a gente tem uma geração com uma caixa preta na frente, não estabelecendo vínculo, já vai perdendo balizas, né? Limites. E assim, essa pessoa vai chegando numa idade, que não importa se é 20, 20 e poucos ou 30, sem ter tido coisas fundamentais. Frustração, olhar, repreensão pelo olhar, elogio pelo olhar, né? Com palavras, com presença. Então, assim... E chega uma hora que, como você diz, entra em campo. Sim, mas não ensinaram, vamos pegar a metáfora do futebol, não ensinaram a cabecear, não ensinaram a fazer passe, não ensinaram a cobrir a defesa, não ensinaram a tabelar. Então, assim, as empresas estão chegando à conclusão agora que elas têm que ensinar coisas básicas. E hoje eu li uma coisa que eu fazia como professor lá atrás de graduação. Eu ensinava eles a se portar dentro de aula. Porque o aluno ficava assim, ó, eu não sei nem se a câmera vai pegar direito. O aluno na sala de aula, faculdade, sentado assim, com os braços para trás, camiseta regata com aquele suvacão aparecendo. E eu, né, trajado adequadamente, de barba feita, de banho tomado, que eu ia lá respeitando os alunos, dar o meu melhor. Eu dizia, por favor, baixa os braços. E o cara fazia, por quê? Eu digo assim, tenha modos, porque é postura que você vai treinar aqui para não fazer isso aqui, levantar os braços na frente de um cliente, ou na frente de um chefe, ou na frente de um colega. E aí eu notei que, pela maneira como eu dizia, eles gostavam das dicas, porque não era assim, não era assim, autoritário, mas eu dizia, pô, velho, aqui, ó, testa aqui, esperar o outro terminar de falar para falar e não interromper, né? Postura, não vem de chinelo de dedo em faculdade. Porque, poxa, eu conheço metade desse mercado aqui, eu posso indicar você para ser estagiário, mas assim, de quem que eu vou lembrar? Daquele estagiário que foi bem vestido a única vez na entrevista ou desse que está de chinelo? Né? Eu fui mudando. Sabe como é que era a última aula? Aula de etiqueta à mesa. Eu dava aula de etiqueta à mesa, eles adoravam, porque para não acontecer o que eu li hoje, as empresas estão apavoradas com a falta de etiqueta básica, que é, por exemplo, só para terminar, eu sei qual é a idade da pessoa que me chama no Insta ou no WhatsApp para me contratar palestra. Porque vem normalmente assim, boa tarde, eu sou fulana de tal, da empresa tal, gostaria de saber como faz para contratar a sua palestra. Sim. Tá? Agora, de uns 3 anos para cá, vem assim, quanto é a palestra? Aí eu digo, boa tarde, vírgula. Aí bota um espaço e bota entre parênteses, seu nome. Por quê? Está faltando esse traquejo básico da etiqueta. Uma coisa que eu percebo é que as pessoas estão tanto no celular e tem tanta amplitude de possibilidades e a gente gosta do celular pelo entretenimento.
E o que está se mostrando como entretenimento é coisas sem limites, sem noção. Não estão mostrando coisas legais, estão mostrando coisas aleatórias. Algumas, inclusive, nada a ver com coisa nenhuma. Eu diria que assim, foge o senso da civilidade. Mas mostra e assim, tá vendo como a pessoa é meio maluquinha? Olha só como ele se deu bem. Isso vai criando uma atitude parecida com essa. A pessoa começa a achar que está tudo bem, sem nenhum problema, sem nenhum tato. Esses dias atrás, eu, depois de um tempo, peguei o metrô. Cara, é assustador ver, assim, coisas de civilidade básica. Sim, a senhorinha cheia de bagagem. E a pessoa no celular não quer... E assim, você fala, cara, mas... E o pior, se você atua de alguma maneira, tipo, tá sem noção, cara. Ela fica revoltada, briga. A atitude que a gente for pensar bem é a atitude de uma criança birrenta, de uma criança mimada. Mas é aquela Mas nós estamos falando de gente. Sim, falta de limite, falta de ponderação. Só que tem uma coisa, aí vem uma questão. A realidade, ela se impõe em alguma circunstância. E eu vejo que isso está caminhando muito para as pessoas que estão percebendo. Eu gosto de... A gente sempre tem esperança. Não sei se é da nossa geração. A gente tem aquela esperança de que a coisa vai se resolver para o bem. Eu sou um otimista. Né? E eu fico imaginando a realidade se impondo de alguma maneira. Esses dias atrás, alguém me perguntou assim, você usou inteligência artificial? E eu quero trazer o assunto aqui. Você usou inteligência artificial para fazer algum texto, alguma coisa assim? Eu falei, sim, usei. Eu já utilizei inteligência. Aliás, eu gosto de usar inteligência artificial. Ah, mas você não acha que é uma... Como que é? É uma falta de ética? Ou não é uma coisa assim, parece que você está fazendo algo inadequado ou trapaceando. Eu falei, não. É mais ou menos assim, eu te perguntar a raiz quadrada de 7.780. Você vai saber resolver ou você vai usar a calculadora? Não, eu vou usar a calculadora. É a ferramenta então, disponível na época. A inteligência artificial é uma ferramenta. Agora, se a sua atitude é jogar para a inteligência artificial resolver tudo, você já está cometendo o primeiro pecado. Que você está transferindo para alguém, para alguma coisa, a atitude que depende de você. Esse movimento é um movimento que eu acho que aí está colidindo com essa fragilidade, porque a geração mais frágil, ela está acostumada a ser servida. Ela está acostumada que as coisas se resolvam, ou tipo, eu só quero saber a palestra, me fala quanto é. Não tem esse movimento cerimonial. Não é cerimonial, é a polidez básica das relações interpessoais. Assim, porque aí tem uma coisa interessante. Você falou e eu estou concluindo a partir do que você está falando. Na infância, muito tenra, a gente constrói muito da comunicação não verbal. Muito. O ser humano, antes de se comunicar verbalmente, ele se comunicou muito não verbalmente até chegar ao movimento da conversa. E a gente sabe disso. Todo mundo que tem filhos já viveu esse movimento. O que está acontecendo agora é que a comunicação básica não verbal já está se extinguindo por conta disso que você acabou de comentar. As pessoas estão ou alienadas, ou omissas, ou ocupadas, transferindo a comunicação para os equipamentos. Deixa ele que ele vai vendo lá, é legal. E essa comunicação não verbal, ela está sendo contaminada. As pessoas não estão mais conversando, entendendo tudo. É tudo por mensagem, por códigos novos, tá? E perdeu-se a comunicação não verbal, ou seja, as pessoas não enxergam mais. É comum até no motorista de Uber. Às vezes ele tá, não sei se já pegou Uber, você pega, você vê. Você já ficou abanando assim, tipo, tô aqui. Ele não vê. Eu falei, como é que ele não tá vendo? Não é possível. É um universo paralelo. É uma coisa alienada. Mas eu estou muito conectado, mas eu estou alienado. Do que, então, que você está conectado? Do que você está alienado? E como é que a gente endereça isso? Porque a gente vai estar vivo para ver, Dado. A gente não vai estar indo embora. Porque se eu tivesse indo embora, eles se viram e a realidade se impõe para eles e eles se viram. A gente vai estar vivo para ver. E vivo operante, vivo gerando valor. E parece que a gente está numa luta de fazer essa turma mais jovem entrar. Eu vou fazer um meia-culpa aqui. Tá? É um meia-culpa. Eu tenho falado muito que
Pô, criança precisa de atenção, amor e limite. Com essa coisa de, né, os pais viverem com uma caixa preta nos olhos e não darem atenção, isso é uma demonstração de falta de amor. Como é que compensam? Não dando limite. Eu tenho isso pronto na minha cabeça há uns 15 anos, tá? 17 anos. Da pandemia para cá, do pós-pandemia para cá, eu comecei a notar uma frouxidão maior ainda aos controles de educação básica sociais. Vou dar exemplo. Eu vivo em aeroporto, tá? Então, assim, as crianças podem fazer o que quiserem dentro do avião, tá? Porque os pais estão ou ocupados ou exaustos de ter que mandar parar, tá? E aquilo foi me incomodando e eu acho que eu fui piorando o meu julgamento em relação aos pais, porque criança é criança, né? E de uns, sei lá, de uns meses para cá, eu comecei a tentar entender por que esses pais estão criando os filhos assim. Então, assim, tem toda uma, não sei se pode falar doutrina, uma linha chamada psicologia positiva, que é não dizer não criticar. É muito difícil para quem foi criado, ou até eu criei os filhos dizendo muito não, né? Ver que eu passei agora a tentar entender por que é assim. E eu não consegui chegar a conclusão alguma. Eu estou com o nível de curiosidade aumentado, porque eu digo assim, eu não só quero estar vivo porque eu quero viver muito, mas eu quero estar vivo para ver as atuais crianças com 60 anos. Eu quero viver mais uns 50, assim. Eu quero morrer com 111. Tá no meu livro, tá? Eu quero morrer com 111. Mas assim, eu tô com 62, então eu tenho 49, tá? De vida aí. Eu quero ver como é que esse cara que tá com 5 anos, que faz tudo e a família só bate palma pra ele, como é que ele vai ser com 45 anos? Não tô falando com 30, tô falando com 45. Porque assim, nós somos os porta-aviões, né? Singrando os mares, né? Nós sustentamos. Os aviõezinhos saem para ter experiências. Se der algum perrengue, eles voltam. E quando os porta-aviões não estiverem mais aí? Então, assim, eu não estou torcendo contra nem a favor. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior. O que eu estou, neste momento, é tentando focar e entender por que estão criando filhos assim. Que mesmo você disse no início do programa, né? Talvez seja a geração atual de crianças e jovens mais cognitivamente mais capaz, pelo número de sinapses que estabelece desde que nasceu. Então, assim, talvez a gente esteja diante da geração mais capaz, né? Em termos de cognição. E estão, de acordo com como a gente pensa, pecando na forma como educam. Eu quero, primeiro, entender por que está acontecendo isso. E segundo, o que vai dar disso aí? Porque, assim, as empresas estão ficando apavoradas. A gente já está enxergando o geração Y mais veterano. E ele eu digo, geração Y já tem geração Y pintando raiz de cabelo. Né? Geração Y está na casa dos quarentões. E eles, obviamente, nos quarentões, já não escaparam mais da realidade da vida. O que é a realidade da vida? Tem que assumir liderança nas empresas. Assim, não tem como não assumir, não dá para escapar. Dividir uma casa com alguém, educar gente, educar gente. E mais, a geração mais a geração Y, que agora a gente já chama ela de veterana, ela está sustentando também quem é muito veterano, porque quem é muito veterano está apresentando a conta. Ô, Y, você ficou em casa até agora... Agora é minha vez, você... Então, assim, a geração Y tá em pânico. Dá para dar uma olhada, porque a Y foi aquela lá na década de 90, início de 2000, que começou a chegar impondo um monte de narrativas e tudo mais. Só que agora ela está tendo que lidar com essa realidade que ela criou. Então, eu não sei como vai ser a geração da criançadinha hoje, quando ela estiver perto dos 50. Mas eu já começo a ver um vislumbre dessa fragilidade. Então, a gente vê os líderes de hoje nas empresas, aí trazendo para o nosso universo, nas empresas, os líderes apavorados. Assim. Primeiro que eles estão angustiados com a realidade, a imposição de pressão. Segundo, eles não estão preparados, eles se sentem despreparados. O interessante é que, quando a gente fala de liderança, a gente imagina que é sempre um crescente. A gestão vai crescendo e tudo mais.
eu me pego nas empresas hoje fazendo programa de liderança básico. Você, assim, mas Beabá. Beabá. As primeiras competências de liderança com líderes que já são quarentões. E aí você fala, cara, mas não devia ser assim. Esse líder já devia ter passado por essa etapa. E a gente tá meio que parece que houve uma regressão comportamental, uma regressão de gestão. Eu vejo esse movimento e assim, eu fico angustiado. Porque se a gente for fazer a perspectiva, a gente fica pessimista. Fala, o mundo vai acabar. E aí eu penso assim, será Não, que... o mundo não vai acabar. Não, aí eu fico pensando, peraí. Quando eu era muito jovem, eu me lembro dos veteranos falando, essa geração não vai dar certo, quero ver quando você tiver a minha idade. E a gente achou um caminho. A questão é o sair da realidade, porque aí sim nós estamos vendo aí não só a geração, mas a sociedade como um todo está lutando bastante para ficar fora da realidade. Eu quero ficar fora da realidade. Eu não quero encarar as realidades, eu não quero encarar os problemas. Parece que virou uma narrativa que não é privilégio dos mais jovens, não. O mais jovem, inclusive, ele não teve nem a chance de levar a pancada na narrativa. Mas os mais veteranos estão parecendo aquele, como que é, adulto aposentado, que é só curtir a vida. Os mais veteranos estão assim, tá querendo curtir a vida. E eles estão chamando o mais jovem também para curtir a vida. Todo mundo está curtindo a vida. Isso é um problema, porque a sociedade vai se contaminando, vai se degradando, né, degradando é pesado, mas ela vai ficando mais frágil. E a gente começa a reparar uma omissão geral, uma desmotivação, um cansaço geral. Todo mundo está cansado. O mais jovem é divertido ver ele cansado. Eu falei, cara, você está cansado, você está com 19 anos, cansado. Esses dias eu fiquei sabendo de um que com 9 meses, o cara tem 9 meses de trabalho, não sei se envolvendo estágio ou já entrou direto. Ele disse assim, estou precisando de um sabático. Pô, mas é que... Falei, cara... assim, então, mas é que tá, é uma geração cansada. Mas cansada do quê? Cansada exatamente... não, que é a pressão, a complexidade. Então, eu até entendo um certo cansaço pela complexidade. A complexidade, ela exaure um pouco a nossa energia, mas não o suficiente, porque você pode fazer escolhas que são mais simples. Você não precisa de um mundo tão complexo à tua volta. Você precisa de um mundo um pouco mais simples. Faz escolhas. Mas eu não quero abrir mão. Você falou de educação, eu vou puxar um assunto hoje. O casal jovem hoje que tem um filho na casa dos 6 anos de idade. Eu preciso pôr o meu filho no judô, no balé, vai colocando assim, eu tenho que colocar, e ele tem que ir no psicólogo, tem que fazer o TDAH dele, eu preciso colocar ele na aula disso, na aula daquilo. Quer dizer, coloca uma complexidade na vida da criança e eles vivem em função de gerenciar essa complexidade, quando seria muito mais simples o que nossos pais fizeram. Deixa na rua. Mas é justamente aí. Mas não é pela rua, mas é a simplicidade. É justamente aí que eu tô preocupado. Que eu tô tentando entender por que os pais dessa geração dos dedinhos agora é assim. Porque eles estão com todas essas demandas e a variável tempo não está sendo considerada. Porque assim, antes a pessoa tinha que se colocar na empresa até aos 30, né? Acumular o primeiro milhão era aos 30, depois passou a ser aos 40. Agora tem que falar inglês. Não, nós estamos numa outra era, tá? E agora o meu foco de estudo vai ser esses pais. Por que eles são tão estressados e por que eles são tão permissivos? E porque assim, eu tenho que entender por que as crianças e os jovens estão sendo criados assim. Porque o mundo ainda está estruturado para uma relação intraempresarial das antigas, tá? Que tem comando e controle, que tem metas a cumprir, que tem, né? Exigência de alta performance, né? Continua. E assim, isso não vai se transmutar em 5 anos pelo avesso. Mas o tipo de gente que está entrando e as demandas é quase que estão exigindo o avesso do que a empresa até aqui ofereceu. Então, assim, nós estamos assim diante do... É um paradoxo, né? Quer dizer, nova gente
com velho esquema de trabalhar. O velho não é depreciativo, é o de sempre. Só que assim, essa nova gente não vai se coadunar, não vai se encaixar. E eu falava lá, 15 anos, 12 anos, eu disse assim, parem de pensar que modernizar a empresa é colocar aquele escorregador, aquele escorrega do Google. Né? Para de isso, mas é que isso virou moda há uns 15 anos. Eu digo, nós temos que preparar as nossas estruturas para que elas sejam interessantes para essa nova geração querer trabalhar com a gente. E não deu outra, Sidney. Há uns 15 anos, eu comecei a gente está muito em contato com RHs. O cara entrava, ficava 2 dias na empresa e saía. Mas não ia mais. E eles ligavam para casa do cara. E a mãe dizia, olha, ele já não mora mais aqui, ele mudou de estado. Mas ele tem que vir da baixa, vem cá fazer assinar os papéis. Não tem mais isso. Porque não é legal trabalhar lá, então ele não vai trabalhar lá. Isso há 15 anos, Sidney. Agora a coisa está ficando mais complexa e eu resolvi estudar agora por que os pais estão criando esses filhos assim, se o mundo, o verdadeiro jogo, né, como você fala, vai pro jogo, ainda está exigindo certas capacidades, posturas e comportamentos de sempre. Uhum. Então eu tô vendo que tá vendo uma dissonância. Um desequilíbrio. É uma dissonância. Sim. Está se formando um tipo de gente e tem um tipo de mercado ainda exigindo outro tipo de gente. Eles não vão trabalhar. Uhum. Eles não vão se dar. E na verdade não se dá porque tem que apresentar resultado. Sim. A conta tem que ser paga, o produto tem que ser entregue. Só que a gente começa a ver isso em atitude. Eu não sei se você tem reparado, porque assim, tem empresas que atuam e o público para ela atuar é jovem. Ela precisa colocar profissionais mais jovens, porque senão ela não tem uma razão de preço. Por quê? Se o mais velho, que vai trabalhar meio turno, vai dar o sangue porque está sendo útil ainda, por que tem que botar uma pessoa mais jovem? Eu gosto da empresa que coloca os dois e um vai ser a referência para o outro, mas nem toda empresa está fazendo isso. Por que as empresas estão botando fora um monte de gente que tem histórico, tem cultura de empresa só porque atingiu uma determinada idade e botam um monte de gente que não tem o mesmo nível de comprometimento? Exato. Porque foi criado de outro jeito. Eu já sei de gente que entra na empresa já com o cálculo 7 meses, 7 meses e meio, começa a criar um casinho lá, é demitido, ele ganha em indenizações de férias, mais blá, 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 ele ganha equivalente a 1 ano. E então ele, 7 meses antes do The Town, ele entra para o trabalho. Sim. E ele trabalha até a hora de ganhar o dinheiro, acumular para ir no The Town, que é um festival de música. Uhum. Uma coisa que eu tenho reparado, assim, a gente tem um costume de seguir alguns comportamentos. Tipo, você vai no mesmo restaurante com várias vezes, frequência, você começa a frequentar. Quando você pega um restaurante mais dentro da qualidade que você gosta, você vai encontrar o garçom, você vai lembrar o garçom. Com o tempo, você vai até se relacionar, estabelecer algum tipo de relação. Parece que isso não é mais o lugar comum. Eu frequento fast food, lanchonete, a mesma lanchonete. Eu não me lembro de ter sido atendido pela mesma pessoa 2 vezes em um período assim de 1 mês. Uhum. Você tá sempre alguém novo. Uhum. Aí você fala, não, mas é questão da lanchonete e tudo. Então agora eu vou naquela cafeteria. Nas empresas você vai na cafeteria. Todas. Nunca é mais a mesma pessoa. Ou seja, isso é pânico para as empresas, porque você não consegue formar nada. Os fornecedores, qualquer pessoa que me presta serviço é sempre um novo funcionário daquela empresa. Sim. E às vezes eu tenho que contar tudo de novo. Você percebe que há uma perda de energia? Eu tenho que explicar como é que funciona. Por exemplo, banco. Meu banco troca de gerente a toda hora. Toda hora que tem um gerente novo me fazendo um tipo de dica, que não é, né? Em função o script. Ele tem um script. E eu disse assim, cara, você sabe como é que funciona a minha pequena empresa? Não. Então, descubra, entenda e me faça ofertas pertinentes. Porque eu digo assim, a inteligência artificial tá aí, louca, para me ter como cliente, porque ela vai saber o meu histórico, ela vai confrontar... E vocês não são capazes de passar o bastão um para o outro ou uma para a outra? Não. Não, porque não dá tempo. De novo, não dá tempo de estabelecer a relação. Uhum. É tudo tão fluido, mas não é um fluido... Não é fluido. Não é fluido, não. É um turbilhão. Turbilhão. Parece uma tsunami de turbilhão
que não flui nada, não tem continuidade, não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem um contínuo. Simplesmente acontece. E se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Tem o vai que cola. Eu fico tentando ver se eu consigo uma vantagem indevida. Vejo se eu consigo. Se eu conseguir, colou legal, eu vou repetir. E detalhe, você vai repetir para quem? Ah, não, porque mudou tudo o tempo todo. Eu vejo isso nas empresas, eu vejo nas relações. É difícil a gente estabelecer. Você falou de que a gente trabalha muito com RH. Eu não sei como está sendo a sua experiência, mas está sendo, assim, apavorante você não ter relacionamento com ninguém, porque cada hora no RH mudou, sim, já é outra sim. pessoa. E assim, você montou... Eu já tive caso de a pessoa pedir programas. Os programas meus, palestra é muito rápido, muito sim, up-to-date, pai resolve. Tem uma janela. É um episódio. Eu faço programa de relacionamento de 6 meses a 8 meses. Quando a gente faz um programa de mentoria, dura de 6 a 8 meses. Já aconteceu de eu começar o processo para montar o programa com um pessoal, implantar com outro, no meio do caminho ter que redesenhar tudo por conta da troca e encerrar com uma terceira equipe, na mesma empresa, dentro do ano. Você fala, cara, assim, quem começou não sabe o que o outro fez, nem nada. A passagem do bastão é cada vez mais rara, né? Não, você passa a ser o bastão. Exatamente. Eu disse isso já. Nós somos o bastão. A gente passa a ser o bastão, tipo, a gente tem a história. Isso não é legal porque você diminui a produtividade ou você gasta uma energia muito maior quando você não tem esse contínuo acontecendo. Esse movimento está acontecendo, inclusive, nas relações entre casais, nem vou falar casais, mas entre indivíduos. Parece que é uma relação que eu posso jogar fora a qualquer momento. Se me irritou, não, isso foi, me irritou, pronto, eu descarto. Falei, cadê aquele movimento de conhecer a pessoa, de estabelecer renúncia, de fazer tolerância, de aprender com o outro, de melhorar a si mesmo porque está contra... Não tem nada disso. É tudo muito assim, olha, serviu, não serviu, tá acabado, não quero mais. A gente olhando disso, e assim, pela nossa idade, a gente fica pensando, então o mundo vai acabar. Não é que o mundo vai acabar, mas a perspectiva é muito ruim. Eu fico torcendo que melhore essa perspectiva, mas só por um viés. Deixa eles jogarem. Mas vai dar errado. Deixa dar errado. Sabe que quando a gente se combinou de fazer essa conversa, isso aqui não é o seu podcast me convidando para eu ser, né, convidado. Né? Eu adoro dizer convidado, Schneider, né? O trocadilho é inevitável. Nem o meu podcast convidando o Sidney Oliveira. Isso aqui é um avulsocast, né? Vou falar de novo. Isso aqui é um avulsocast, né? É um simulacast, não é o podcast nenhum dos dois. Mas a gente tinha que se reunir para falar um pouco das experiências e das visões que a gente está tendo hoje a partir das nossas experiências que começaram similares e agora, né, tomaram 2 rumos. Você cuidando mais dos veteranos e eu cuidando cada vez dos mais jovens, porque eu estou estudando a geração dos dedinhos. Aliás, eu gosto de chamar de geração IA, a geração da inteligência artificial. Que eu gosto disso. Eu estou estudando muito isso. Porque a geração Z é a geração da internet, né? Então, veio depois da internet. Essa está vindo depois da inteligência artificial. E, sinceramente, Sidney, nós já temos 1h15. Nossa, avançamos bastante. Então, eu acho que a gente tinha que dar uma amarrada, assim, em tudo que a gente falou. Vamos amarrar. Mas, assim, independente do amarrar, o Dado, a gente está observando a sociedade. A gente está observando. Algumas coisas a gente fica assustado, outras coisas a gente fica impressionado. Então, eu gosto de pensar que o nosso papel é o papel de dar destaque para algumas coisas e provocar. Eu não consigo escapar do processo de provocação, mas a provocação do bem, não é provocação de irritar, nem nada. É estímulo, provocar para estimular. Provocar para a pessoa tomar uma atitude. E uma das provocações que eu mais gosto de fazer, principalmente quando você falou que eu estou estudando a geração mais veterana. Não, eu estou chegando para a geração mais veterana só dizendo uma coisa: dá espaço. Sim. Ele vai errar. Deixa ele errar. Só fica perto para ajudar a reverter, porque todo erro precisa de uma reversão. Fica perto porque, de repente, você vai ajudar ele na reversão, não no evitar o erro.
talvez aí tenha um pouco do erro dos pais, que os pais ficam tentando evitar o erro do filho, a falha do filho, esquecendo que é a falha que vai formá-lo, né? Sim. Então, a gente não tem que evitar a falha. A gente tem que ajudar com a nossa vivência a ajudá-lo a reverter ou a aprender com a falha. Esse é talvez a nossa grande missão. A gente tem que entender que o nosso tempo ele vai passar por vários ciclos e a gente está num novo ciclo. Um ciclo que parte do processo é a admiração. Eu admiro muito o que os jovens estão criando. Admiro muito a questão da inteligência artificial com atenção, porque ela está interferindo em todo o comportamento, o nosso principalmente, que a gente viveu várias eras de tecnologia. Então, eu fico admirado com o que a inteligência artificial faz. Mas essa é maior, mais profunda e mais rápida. Exato. E isso vai ter, vai ter uma guinada a qualquer momento. E eu sei que a gente vai precisar de toda essa nossa bagagem para dar direção para os mais jovens que são frágeis. Então, a nossa nova missão dos mais veteranos, a nossa missão de veterano é dar o espaço para o jovem, mas ajudá-lo nesse processo, porque ele vai ficar mais tempo e vai ter que lidar com essa realidade. Então, se a gente pode fechar alguma coisa do meu lado, veterano, deixa o jovem falhar. Jovem, supera o veterano que você está com tudo para fazer essa superação, porque o veterano ele não vai ficar aqui muito tempo. Então, esse porta-avião precisa de alguém criando novos porta-aviões, não ficar contando com porta-avião antigo, né? Então, é só uma coisa de ciclo de vida. A gente precisa lembrar que a vida tem ciclo. E a gente tem um começo, tem uma trajetória e, sim, todos nós temos que entender que uma hora a gente vai ter que assistir mesmo, né? Sabe que eu tenho falado bastante nas palestras e eu faço aqueles meus gestos, né? Eu digo assim, ó, o século XX era vertical, nós fomos criados com a agenda do século XX, que é manda quem pode, obedece quem tem juízo a quem precisa, quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. E aí vem, a bordo da internet, uma outra agenda. Sim. Uma geração que vem a bordo desta agenda, ou a agenda vem a bordo da geração, que essa nova agenda do século XXI, e eu falo isso há 20 anos. Não é modinha, não é politicamente correto. Se a política se apodera de algumas coisas, mas não é a agenda da nova geração, é sustentabilidade, inclusão, diversidade, compartilhamento, cooperação. Então, assim, é uma outra agenda. E aí, o que eu tento explicar para o pessoal mais maduro? Nós somos criados para um mundo assim e todos os dias a gente se esforça para se adequar a essa nova agenda. Mas, de vez em quando, a gente solta uma piadinha inconveniente, mas uns mais, outros menos, se adequando à nova agenda, porque essa agenda está instalada. Exato. Agora, quem veio ao mundo nesta agenda, né, que é a geração Z, não sonha como vivíamos lá. E a minha crítica à geração Z é não sonha e não quer saber. E eu digo, quem não sabe como é que foi o seu passado, vai ser manipulado no presente, vai ser tutelado no futuro, tá? E aí, para ajudar os mais maduros, tá? Eu arregaço a manga e faço aqui, isso aqui é casca grossa. Isso aqui foi direto a já, tá? Isso aqui, votou a primeira vez, o presidente teve impeachment. Isso aqui, aqui ó, tem casca grossa, tem hiperinflação, confisco da poupança, plano Bresser com tablita. Olha, gente, essa minha casca é grossa. Eu digo, se eu me atualizar via celular de graça, inteligência artificial, até o final do ano, com a minha casca grossa, minha experiência, e atualizado, ninguém me pega. Tá? Eu sou um competidor de respeito no mercado. Exatamente. Você é o Maverick. É o Maverick que continua pilotando. É isso aí. Mas ainda assim... Mas dá espaço, porque os times bons que são campeões têm 2, 3 veteranos e um monte de gente da base que beija o distintivo. Não tem time só de velhos que é campeão por muito tempo e só de jovens. Exatamente. Tem que ter o... Na verdade, a gente defende, a gente fala do conflito, mas a gente defende o encontro. Como é? Colaboração intergeracional. Uma coisa que eu falo muito para os veteranos é assim, se você se dá a abertura para entender a nova geração e entrar no jogo com eles, você se rejuvenesce. Rejuvenesce e talvez com o seu exemplo
desperte no jovem se interessar um pouco mais para saber das experiências, porque é na troca de experiências que a gente vai longe. É uma grande provocação. Bom, eu a gente acho que com pode o tempo, conversar. Na verdade, a gente tem que conversar mais vezes, cara. Vamos fazer outras, vamos conversar mais outros vezes. avulsocasts. É isso, tá bom então. É isso. Fechou. Valeu. Não, parou. Vamos registrar, cara. Você tá com o teu novo livro, você não falou uma palavra do novo livro. Mas o livro não tem ele físico ainda. O nome do livro é Desacomodado. Tá bom. Choque de gerações, adaptação a mudanças, futuro do trabalho. Bom, depois você pega na edição e coloca uma imagem do livro e eu quero te presentear com o meu livro. Não é assim, meu último livro, não é o último porque eu vou, mas é o meu livro mais recente. Não, mas em inglês dá para dizer the latest, é o mais recente. É o livro não é mais não é o recente. último. Você é o segundo que está recebendo, porque o primeiro foi o Eduardo Carmelo, que ele fez o prefácio, me deu de presente. Muito obrigado. E aqui você recebe a provocação aí, ó. Mostra para a câmera 1. Aqui, ó. É a primeira vez que eu tô mostrando, viu? Primeira vez e eu tenho coisas para te explicar sobre essa publicação, porque ela é nova. No próximo AvulsoCast. Tá bom. Tá bom? Valeu. Valeu, Dado. Muito bom estar com você. Realmente.